Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 28 de agosto de 2022, um domingo, que é o 12º domingo após Pentecostes. Como eu já expliquei outras vezes, no domingo as senhas diárias são acrescidas dos textos do culto. Então elas ficam bastante longas. Elas recebem 2 textos bíblicos, mais um versículo bíblico, e ainda tem a oração do dia, e ainda tem os 2 versículos que são normais, do dia a dia das senhas diárias. Eu vou tentar colocar aqui em texto tudo que é indicado para hoje, e tá? Aí vocês, se quiserem, podem até ler em casa, porque tem lá umas contribuições interessantes nos outros textos. Mas, como é muito longo, eu só leio o versículo daquele domingo, que é o do culto, que também se torna o lema para toda a semana que se inicia no domingo, assim que é no calendário cristão, o domingo é o primeiro dia da semana, tá? Sábado seria o 7º. É no judeu também, herdamos isso dos judeus. E também leio e tento refletir um pouquinho, a partir do que eu vejo o texto da pregação, que é igual em várias igrejas, são senhas diárias ecumênicas. Vamos lá. O versículo do domingo, o versículo para o domingo e lema da semana, vem do livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. E tem muito a ver com o texto da pregação. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Tua palavra, a revelação do teu amor, a revelação de quem eu sou nesse mundo para o qual tu prometes a salvação. Isso já me enche de alegria e de felicidade. Eu não preciso mais muita outra coisa para ter alegria e felicidade. E agora, no texto de pregação, Jesus vai dizer uma coisa que ele não inventa, que já vem lá do Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, a gente vê isso muito claro, que há uma força pecaminosa dentro do ser humano e também de cristãos, muitas vezes, infelizmente, se deixam levar por esse sentimento de ganâncias, porque não existe só a ganância pelo dinheiro. Ela é terrível, terrível, e distorce a vida de muitas pessoas, inclusive na igreja. Mas existe a ganância também do poder, e esse é terrível. E essa ganância do poder existe até dentro da família. Nós sabemos. Aqueles pais mandões, às vezes pode até ser filhos, mas normalmente são os pais. Também mães, que usam o poder para se afirmar em cima dos outros e às vezes judiar dos outros. Às vezes colocá-los, assim, humilhar pessoas, colocá-las ao seu serviço. É terrível a ganância do poder. E existe essa ganância do poder a nível social, inclusive dentro da igreja, a gente sabe, dentro da sociedade. E existe uma ganância ligada à ganância do poder, que é a ganância da vaidade, que está bem ligada ao poder
está bem ligada ao poder daquele que aparece. Olha como eu sou poderoso, eu aqui, olha a minha pose. Ali, o cara, ou a cara, ou a mulher, ali, pertinho do poder. Sim, nós aqui mandamos aqui. E daí com aquela aparência, aquela força aparente, não tem muito. Vocês sabem que isso existe. Isso existe nas religiões e na fé cristã. O texto, então, da pregação, para refletir, é do Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 14. Lucas 14, 1 mais 7 a 14. O 2 ao 6, Jesus vai falar ali sobre o sábado, porque ele foi na casa do fariseu num sábado, para fazer uma refeição. E daí, do 2 ao 6, ele vai discutir sobre a questão se pode curar ou não no sábado. Mas o texto 1, 7 a 14, quer discutir uma outra coisa. Quer falar sobre a ganância da vaidade, do poder e do lugar de quem serve a Deus. Do lugar que deve deixar satisfeito e feliz a quem serve a Deus, a quem não se deixa levar por essas vaidades tão pecaminosas, mas humanas. Mas essas são pecaminosas. Isso sim gera pecado. Dinheiro, poder, vaidade, que quer aquela vaidade não de se enfeitar para ficar agradável, aquela vaidade que é para se impor, se pôr acima, se pôr à frente. Vamos ao texto então, Lucas 14, 1 mais 7 a 14. Aconteceu que, ao entrar Jesus em um sábado na casa de um dos principais fariseus, ele não gostava, mas ele falava com eles de vez em quando, porque pode ser que o cara mude o seu lugar na sociedade, porque ele era um desses. Em aliança com o poder, com a vaidade e com a grana também. Ele era amigo sempre do rei. Então ele conversava com os caras, mas era rapidinho, ele já ia embora e dava uma lascada neles, como fez aqui. Aconteceu que, ao entrar Jesus num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Eles já sabiam mais ou menos, o Jesus só apronta. Com os gananciosos, ricos, poderosos e vaidosos. Jesus só briga com eles. Jesus não era nada comportadinho com essa gente que é muito moralista, conservador e apegada a isso. A essas. Jesus não era um cara conservador para essa gente. Não era para ninguém. Jesus não era conservador. Não era conservador. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, naquele ambiente, propôs-lhes uma parábola. Propôs-lhes um exemplo, uma história, ou uma comparação. Quando, por alguém, vocês forem convidados para um casamento, ele usa o casamento aqui como exemplo, tá? Mas ele usou isso várias vezes também como o reino de Deus. Os discípulos discutindo, quem vai estar sentado no teu lado, o reino de Deus? Ele diz, as crianças. Ele não diz isso. Sejam como crianças, como os humildes. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar
a este outro. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. É o exemplo do reino de Deus, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar. Para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te aqui mais para cima, mais para frente. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivos. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, agora ele vai lascar o fariseu. Não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não te suceder que eles, por sua vez te convidem e sejas recompensado. Fica só entre os riquinhos, entre a panelinha, como se diz, né? Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato deles não terem com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. O lugar daquele que verdadeiramente segue a Deus Javé Libertador e a Jesus Cristo não é se exaltar, ficar feliz com a sua aparência, buscar vaidade. O seu lugar é estar junto daqueles que precisam de amor e servir. Esse é o lugar do cristão e da cristã, daquele que ama a Deus, Javé, Pai de Jesus Cristo. Um bom dia.